espiral descendente começara com a decisão de associar-se a pessoas que ela considerava animadas e divertidas. Começou a quebrar, ao princípio, aqueles mandamentos que lhes pareceram menos importantes. No começo sentiu um pouco de tristeza e uma ponta de culpa. Mas o convívio com os amigos proporcionou-lhes um sentimento novo de ser aceita e querida, de modo que suas ocasionais decisões de arrepender-se foram tornando-se cada vez menos importantes. À medida que aumentava a gravidade dos mandamentos que ela quebrava, o sonho de um lar eterno e feliz parecia desfazer-se. Estava sentada diante de mim, sentindo-se angustiada e triste. Queria que eu a resgatasse da armadilha do pecado em que havia se enredado. Mas a única maneira dela sair era exercer fé em Jesus Cristo, e o coração quebrantado, arrepender-se, sendo assim purificada, transformada, fica normal mesmo assim. Pela extensão do Senhor. Pra você ler pra mim. Prestei meu testemunho a ela de que isso era possível. E era. Porém, muito mais difícil do que isso teria sido se ela tivesse exercido até mais cedo na vida, em sua jornada de volta à presença de Deus, logo que começou a afastar-se do caminho. Portanto, a melhor maneira de ajudarmos os filhos de Deus é proporcionar-lhes meios de edificar a fé em Jesus Cristo e em seu Evangelho restaurado enquanto são jovens. E então precisamos ajudar a reacender essa fé rapidamente, para que ela se apague, antes que ela se apague e eles se afastem do caminho. Portanto, todos devemos continuamente esperar a oportunidade de ajudar os filhos de Deus em sua jornada de volta ao lar. O Salvador disse-nos por que isso aconteceria ao descrever a perigosa jornada para a casa dos filhos espirituais de Deus, em meio à névoa do pecado. É do corpo divino do irmão. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta. Aquilo que E está em cima é apertado é o veneno. caminho que Aquilo que está conduz em cima é veneno. e poucos são os Como é que que eu não sei encontram. como é que aconteceu na minha vida? Prevendo as necessidades de seus filhos, o amoroso Pai Celestial deixou instruções de salvadores ao longo do caminho. Enviou seu Filho, Jesus Cristo, para tornar possível e visível esse caminho seguro. Chamou o seu profeta em nossos dias, o presidente Thomas S. Monson. Desde sua juventude, o presidente Monson tem ensinado não apenas como permanecer no caminho, mas também como resgatar os que foram conduzidos a um caminho de tristezas. O nome da minha mãe. Se quiser pode chamar de tia Gigi. Para fortalecer e, quando necessário, guiar os viajantes para lugares seguros. Nossos enganos Esse daqui é o nome de quem está filmando. Aquele dentro daqui. Esse nome é de quem está filmando. Firmemente no caminho de volta ao lar. Pais, irmãos, irmãs, avós, Leia aquele foram branco. colocados como vigorosos guias e salvadores por meio dos laços de amor que são L-O-W-A-L. da família. Nos 8 primeiros anos da vida Então, de uma fale. criança, naqueles anos protegidos, graças à expiação de Jesus Cristo, as névoas da escuridão criadas por Satanás para ocupar o caminho não podem Quem está falando? afetar. Naqueles anos preciosos, o Senhor ajuda a família chamando líderes da primária para ajudar a fortalecer espiritualmente as crianças. Também proporciona portadores do sacerdócio arônico para oferecer o sacramento. Nas orações sacramentais, as crianças ouvem a promessa de que poderão ter o Espírito de Deus se forem obedientes aos mandamentos de Deus. O resultado é que elas são fortalecidas para resistir à tentação quando ela surgir, e depois, em alguma época futura, poderão
resgatar a outros. Muitos bispos da igreja são inspirados a chamar na ala as pessoas mais firmes na fé para servir individualmente as crianças da primária. Eles sabem que se as crianças forem fortalecidas com fé e testemunho, é menos provável que precisem ser resgatadas quando adolescentes. Sabem que um firme alicerce espiritual pode fazer a diferença durante toda a vida. Todos podemos ajudar, as avós, os avós e todos os membros que conhecem uma criança podem ajudar. Não é preciso ter um chamado formal na primária. Tampouco há restrições de idade. Uma dessas mulheres, quando era mais jovem, estava na Junta Geral da Primária, que ajudou a criar o lema do CTR. Jamais se cansava de servir as crianças. Deu aulas na primária de sua ala, a seu próprio pedido, até ter quase 90 anos de idade. As crianças sentiam o amor que ela nutria por elas, viam seu exemplo, aprendiam com ela os princípios simples do Evangelho de Jesus Cristo. E, acima de tudo, graças a seu exemplo, aprendiam a sentir e a reconhecer o Espírito Santo. E quando isso acontecia, estavam bem adiantadas em seu progresso na obtenção da fé para resistir às tentações. Era menos provável que precisassem de resgate, estando preparadas para resgatar outras pessoas. Aprendi, quando nossos filhos eram pequenos, a força que tem a simples fé na oração e no Espírito Santo. Nosso filho mais velho ainda não tinha sido batizado. Os pais, as professoras da primária, os líderes do sacerdócio, tinham tentado ajudá-lo a sentir e a reconhecer o Espírito e a saber como receber sua ajuda. Certa tarde, minha esposa o levou até a casa de uma mulher que o estava ensinando a ler. Nosso plano era que eu fosse apanhá-lo em minha volta do trabalho para casa. Sua aula acabou mais cedo do que era esperado. Ele sentia-se confiante de que saberia voltar para casa, por isso começou a caminhar. Contou mais tarde que sentia plena confiança e havia gostado da ideia de voltar sozinho para casa. Depois de caminhar quase 1 quilômetro, começou a escurecer. E ele começou a achar que ainda estava muito longe de casa. Até hoje ele se lembra que as luzes dos carros passavam rapidamente, estava borrada por suas lágrimas. Sentiu-se como uma criancinha, e não um menino confiante que tinha começado a caminhar sozinho para casa. Deu-se conta de que precisava de ajuda. Algo lhe veio à lembrança. Ele sabia que devia orar. Então saiu da estrada e foi até algumas árvores, que mal conseguia enxergar na escuridão. Encontrou um lugar, se ajoelhou. No meio dos arbustos, ouviu vozes vindo em sua direção. 2 jovens o ouviram chorar. Ao se aproximarem, perguntaram: podemos ajudá-lo? Em meio às lágrimas, ele disse que estava perdido e que iria ir para casa. Perguntaram se ele sabia o telefone ou o endereço de sua casa. E ele não sabia. Perguntaram se ele sabia seu nome. Isso ele sabia. Levaram-no até um lugar próximo onde moravam, encontraram o nome da família na lista telefônica. Quando recebi o telefonema, corri para resgatá-lo. Grato pelas pessoas bondosas que foram colocadas em seu caminho de volta para casa. Serei grato por ele ter sido ensinado a orar com fé. Sabendo que a ajuda viria enquanto estivesse perdido. Essa fé o conduziu em segurança e guiou salvadores até ele, mais vezes do que ele consegue se lembrar. O Senhor estabeleceu um padrão de resgate e de salvadores em seu reino. Em sua sabedoria, o Senhor inspirou seus servos a proporcionar-nos uma das maneiras mais eficazes de fortalecermos, empregando os melhores salvadores quando passamos pela adolescência. Vocês conhecem esses 2 vigorosos programas proporcionados pelo Senhor. Um deles para as moças